Vamos dividir aqui. Ti- Josivan, não sei quem quer começar aqui, mas poderia ficar da pergunta 1 à pergunta 5, fazer as 5 primeiras perguntas, e o Leandro fazer as últimas 6 perguntas. Nosso estudo é bem rapidinho, só tem apenas 11 perguntas. Eu não sei quem deseja começar. Pode ser contigo, Josivan ou Leandro? Pode ser. Pronto. Bom, a primeira questão que eu tenho aqui a fazer diz: ao trazer os 10 espias um relatório pessimista na terra de Canaã, o que disse Caleb? Eles trouxeram um relatório bem pessimista, né? Bem pessimista, né? Porque foram contra, né, a palavra de Deus. E diante disso, Caleb ele falou algo, né? Em Números capítulo 13, no verso 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, ou seja, com ânimo, né? E possuamo-la em herança, falando da terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Interessante que esse ânimo de Caleb e também Josué estava baseado na palavra do Senhor. Deus disse, então podemos ter ânimo. É um dever diante da palavra de Deus nós termos ânimo, porque Ele falou que a gente vai possuir essa terra. Nossa, passaram 40 dias ali, espiando a terra, olhando e tal. Trouxeram um cachinho de uva, né? Foi preciso 2 homens, né, para trazer. Então, olha, a terra era muito boa. E eles infamaram ali a terra, né? Ah, uma terra é uma terra que devora os seus moradores. A gente viu os filhos de Anak, que aos nossos olhos a gente parecia como gafanhotos diante dele. Né? Então, diz que o pessoal começou agora a se reclamar e houve uma rebelião ali intensa. E ali 2 homens se levantaram, né? Caleb e Josué? Isso. E falaram, não, a gente pode, né? Animaram ali o povo, né? Eu penso que quando os espias trouxeram essa mensagem pessimista, né? Quando aqui o texto diz que ele fez calar o povo, né, perante Moisés, o povo já estava em alvoroço. Não é à toa que eles Pra choraram. calar, né? Aham. Não é à toa que eles choraram ali a noite toda, né? Então, já pensou no meio de tanto, todo esse alvoroço, ali Caleb teve essa ousadia, né? De fazer calar o povo, dizer, não, vamos subir, né? Animem-se. Bom, continuando, a segunda pergunta, como vimos na primeira, né? Os 10 espias trouxeram um relatório. Mas o que foi isso que eles falaram? O que disseram os 10 espias? Números capítulo 13, verso 31 diz assim: Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha, diante da palavra de Caleb, que estava baseada na palavra do Senhor, e trouxe ânimo, o povo, os espias agora, os 10, vêm com palavras de desânimo. Interessante, né? Que muitas vezes no mundo ali, muitas vezes não, sempre no mundo, as pessoas muitas e muitas vezes têm procurado se animar, mas não de acordo com a palavra do Senhor. Aí agora todo esse povo, povo do Senhor, os espias que viram, que trouxeram uma prova dessa terra que era boa, era para eles dizer, não, a gente pode, né? Mas não, o povo é mais forte do que nós. E onde estaria Deus, né? Que tinha guiado eles até esse momento aí e que ia levá-los, né, na terra. Então, assim, a palavra do Senhor, o Senhor ficou totalmente de fora. Né? Aí o desânimo veio. Né? Então fica eu penso assim, uma lição para nós. Se estivermos baseados na palavra do Senhor, iremos ter ânimo. Mesmo que as circunstâncias, né, parecem ser impossíveis. Né? Não, mas o Senhor disse, olha, Deus tem guiado a nossa vida até aqui. E diante de tantas situações que a gente já passou, deu certo as coisas. Né? Então nós devemos ter ânimo.
que vai dar certo. Eu É fiquei- porque ele fiquei disse, né? Fiquei imaginando aqui, Paulinho, que até quanto tempo um povo pode entrar em rebelião, né? Porque eles saíram ali do Egito, né? Vejam quantos milagres Deus não operou para que houvesse ali sua libertação. Chega ali diante do mar, já começa a murmurar. Mas Deus abriu o caminho. Aí chega ali, aí já passou por mais um grande milagre aí realizado por Deus, né? Chegou no Monte Sinai, Moisés subiu, passou alguns dias lá em cima, já começaram a fazer um bezerro de ouro. Já se rebelaram novamente. Aham. E essa rebelião foi constante. Reclamaram com água, pelo alimento, né? Uma coisa e outra. E agora, né, diante dessa situação, novamente murmuraram. E agora vamos voltar para o Egito, né? Até quanto tempo o ser humano pode ficar sem ler a palavra de Deus, sem oração, para que a nossa fé possa desfaleça? E tem até algumas pessoas que acho que todos aqui já ouviram, dizendo assim, poxa, o povo de Israel foi um povo assim, né? Reclamão, rebelde, não confiaram, com todos aqueles milagres. Aí hoje muitos se sentem até superiores, né? A gente não faz isso. Faz pior. Será que não faz? Como você falou aí, né? Faz pior. Faz pior. Porque assim, hoje, se nós for analisarmos, hoje a população em si, nós que conhecemos a verdade, sabemos que está querendo uma santificação, purificação, mas ao mesmo tempo quer acariciar o pecado. Né? Igual, veja, aquele pessoal quando saiu do Egito, não era para levar nada em si o que não fosse pedido das ordens de Deus. Mas quando chegaram lá, que Moisés subiu ao Monte Sinai, que demorou aqueles 40 dias, já começaram a fazer o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Então o ser humano está com Cristo, mas ao mesmo tempo está perdido. Porque eu tenho um conhecido meu que diz assim, a pessoa tem que estar bem com Deus e bem com o diabo. Digo, não tem como, né? Não tem como você estar bem com os dois. Ou você é amigo de um e inimigo de outro, mas não tem como você ter amizade com as pessoas que têm uma rivalidade totalmente diferente, né? Mas, continuando aqui, diz assim, que efeito produziu no povo esse relatório pessimista? Será que surtiu efeito? Esse relatório que os espias levaram para esse povo? Será que ouviram os 2 ou os 10, né? Em Números capítulo 14, do verso 1 até o verso 4, diz assim, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou, se morrêssemos neste deserto. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha, perderam totalmente o ânimo, totalmente a confiança na palavra de Deus que nos traz ânimo, e agora pensar em voltar e morrer no Egito, né? Morrer no deserto e voltar para o Egito. O Egito é o símbolo deste mundo de pecado. Quantas vezes muitas pessoas dizem assim, poxa, estou nesse caminho, era melhor se estivesse no mundo. As coisas, né? As coisas estava mais fácil antes. Depois que eu entrei, me tornei aí um crente, né? Usa essa expressão, o negócio, oxe, só está desandando agora. Mas espera aí, você não teve nenhum ânimo, não, durante todo esse período de tempo, né, que aceitou a Cristo, que ouviu a palavra, né, que aceitou seguir, não teve nenhum ânimo assim, né, não teve nada de bom para que te motive a prosseguir, né? Então, eles não ouviram, né, ali o relatório dos 2, mas dos 10 ali o relatório pessimista, aí sim, acataram e só foi uma tragédia, né, para o povo. Falando aí de que eles não ouviram, me lembrei ontem, Gleison, na hora que eu estava fazendo a finalização da escola sabatina, daquele pequena frase que eu disse assim, é que nós realmente, muitas pessoas não prestam atenção ao chamado de Deus. Que a salvação é pelo quê? Pela graça. Servir a Deus é de graça.
Ir para o céu é de graça. Agora, se prostituir é pago, fazer o que não presta é pago. Então, para que pagar para ir morar com o diabo do que para ir morar com Cristo é de graça? Então, mesma coisa aqui. Eles querem, hoje em dia, as pessoas preferem saciar o seu desejo carnal do que ouvir o que a palavra de Deus pede. Que a voz do Espírito Santo, ela nos guia, ok? Todos nós sabemos que ao praticar algo errado, sentimos aquela voz dizendo, meu filho, isso é errado, não pratique, não faça. Aquele pequeno arrependimento que o Espírito Santo coloca no nosso ser, mas nós simplesmente ignoramos e falamos, é besteira. É besteira. Isso é coisa da minha cabeça. Então, muitas das vezes a gente não queremos ouvir a verdade que está escrita na palavra de Deus para cairmos no mundo que é uma coisa que ele nos oferece, uma coisa mais fácil, mas sabemos que a consequência é pior. Né? A consequência com Deus é vida eterna, já com o demônio é perdição e morte eterna. E essa palavra, né, ela traz animação, né? A palavra de Deus, ela nos traz ânimo, né? Nos renova a cada dia, né? Por isso que diz, transforma, né, o ser humano a palavra de Deus. Ainda mais diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela liberta, ela purifica. Então isso é a palavra de Deus. Mas, continuando aqui, diz, com que palavra buscou Moisés animar Josué? Qual foram as palavras que Moisés usou para animar Josué? Em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 7 e o verso 8, diz assim, chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel, esforça-te e anima-te. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Olha, Moisés fala, né, para Josué, aos olhos de todo Israel. Josué está ali, ele diz, esforça-te e anima-te. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Então, assim, as palavras, por mais que você venha falar para alguém assim, olha, fique animado, né, você está triste ou temeroso, mas quando essas palavras de ânimo é proferida e se dá uma explicação, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti, realmente, aí não tem como dizer que você não pode ficar animado. Pois o Senhor vai estar com você. Então, é algo que dá ânimo, né? Ou seja, não vai ser meras palavras. Olha, fica animado, fica alegre, seja otimista. Não, mas o Senhor vai estar com você, Ele vai adiante. Então, isso realmente traz uma segurança nesse ânimo. Né? Não é simplesmente palavrinhas, eu vou até usar a expressão assim, de autoajuda, né? Que todo mundo está falando. Não, erga a sua cabeça, né? Fique alegre, né? Vá em frente. Não, mas o Senhor vai estar adiante de você. Isso vai trazer, com certeza, olha, o Senhor vai estar comigo. O irmão Paulo Henrique aí falando, me lembrei que muitas das vezes, até ao consolar uma pessoa que perdeu um ente querido, quando é irmão da fé, nós falamos, não fique tão desanimado, né? Porque na manhã da ressurreição vamos encontrarmos com ele. Então, é uma palavra de conforto. Só que, igual aqui Moisés falou, que esforça-te, anima-te. Então, nós temos que se esforçar. Porque nem tudo vai ser em vão. Ainda mais ele cumprimenta. Não temas, nem te espantes. Se não estiver enganado, se não me falha a memória, a palavra não temas, se nós ler a palavra de Deus, vamos encontrar 365 vezes, referente ao ano. Então, todo santo dia, Deus está dizendo, não temas, não te espantes, te anima-te. Eu estou contigo. Então, como Cristo mesmo falou, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Ele não falou que nós iríamos passar por bondade, não, ele disse que nós vamos passar por aflição. Mas em nenhum momento disse que nós vamos passar sozinho. Ele disse que vou estar com você. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Então, palavra de animação, de conforto, ele traz, né? Então, por isso que a cada dia que se passa, nós devemos estar animados e confiantes nas coisas que Deus tem prometido para nós, que diariamente vem se cumprindo em nossas vidas. E aqui a quinta questão, ela diz assim, em sua recomendação ao final, a Josué,
O que disse Moisés falando por Deus? Moisés, ele falou alguma coisa que Deus pediu, né? Falou para Josué algo que foi falado por Deus. Mas o que foi? Em Deuteronômio capítulo 31, o verso 23, como se ele desse mais uma dose aí de ânimo, né? Uma repetição, né? Diz assim: E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, eu serei contigo. Olha, então, se esforce aí, se anime. Sempre o ânimo, né, as palavras de ânimo são proferidas. Eu vou dizer para você, toda pessoa que está empenhada em alguma tarefa, por mais simples que seja, ela tem que ter ânimo. Porque se ela não tiver animada, ela não faz nada. Viu? Por exemplo, eu acredito que todos aqui estejam animados. Por isso que estamos aqui, né, fazendo essa obra. Né? Lembrando, né, que você é tomado por esforço, né? Então esforça-te, né? Esforço. Se quiser ir, né? Se não quiser, Não tem esforço, né? E nem ânimo. É verdade. E o mais gratificante é que e tudo ele fala. Lá no finalzinho, né, diz: E eu estarei contigo, estarei com você, né? Então, muitas vezes nós esquecemos disso, que Deus, ele está conosco em tudo, em qualquer momento e qualquer hora, né? Não é somente dizer, né? Fique animado e vá sozinho, não. Não. Eu vou estar com você, né? Ele diz, olha, que o interessante é que Deus, primeiro, ele quer preparar o ser humano para depois colocar o ser humano na batalha. Porque ele diz o quê? Ele diz: Vem até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Depois ele diz: Fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E depois vai pregar todo mundo a mensagem do advento. Então, Deus quer preparar o ser humano. Ele não é aquele pai que diz assim: ó, você vai se vestir e vai-se embora. Vai-te embora, não. E você vai estar sob a minha proteção. A partir do momento que você precisar da minha ajuda, eu vou estar aqui com você. Não vou deixar você caminhar neste mundo tenebroso sozinho. Mas agora eu passo as perguntas para o irmão Leandro, para dar continuidade à programação dessa manhã. Sexta pergunta nos diz o seguinte: depois da morte de Moisés, como animou o Senhor a Josué? Moisés falando as palavras do Senhor para Josué. Agora o próprio Senhor falando, né, para Josué. Em Josué capítulo 1, o verso 1 até o verso 6 diz assim: O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Nenhum se sustentará diante de ti, susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Olha, esforça-te e tem bom ânimo. Mais uma vez, a repetição sempre de ter bom ânimo. Por isso que o título do estudo, né? O dever da animação. Até nesse atualizado fala de ser o dever de ser otimista, né? Isso vem porque o Senhor sempre reforça, porque uma pessoa desanimada, ela não vai produzir. Seja no trabalho secular ou no trabalho espiritual, ela desanimada, ela não vai produzir. Então tem que ter ânimo, né? Então, quando Deus fala, vocês lembram na criação, né? O Senhor falou: haja luz, houve luz. E assim foi em cada dia, né? Então, quando Deus ele diz assim: tem bom ânimo, é porque de fato vai acontecer. Você vai receber esse ânimo que vem do Senhor. Então, devemos crer, né, na palavra do Senhor. Se Ele falou, esse ano já vai vir, né? Eu acredito assim, que só o fato de Deus ter falado ali, Josué poder ouvir o Senhor a falar, isso já trouxe ânimo. Então, hoje para nós, a palavra de Deus, o livro sagrado, ao você ler, te traz assim ânimo no momento da leitura?
ou você fica desanimado? Eu acredito que um cristão fiel, quando ele lê diariamente a palavra do Senhor, isso fortalece. Isso dá ânimo para que ele prossiga. Sétima pergunta. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, marchou contra Jerusalém, que disse a Israel, o rei Ezequias? Olha, esse Senaqueribe aqui, ele botou terror, né? Me preservei, né? Ele colocou terror no povo. O pessoal ficaram temerosos ali, perdeu, né, totalmente o ânimo. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8, diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha aqui, palavras de ânimo, né, ditas pelo um rei fiel ao Senhor. Animou esse seu povo. Porque vem desânimo, isso pode vir a gente ser assaltado, né? Todo dia por palavras de desânimo. Mas aí um líder fiel, ele vai levar o povo a se animar e lembrar das palavras do Senhor. E aqui ele falou isso, né? Só mais uma vez, repetindo aqui: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis. Por causa do rei da Síria, né? Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus. Olha. Então isso não vai dar ânimo? Com certeza, né? Você vai lembrar. Olha, o povo nesse tempo aí vai lembrar do que o Senhor tinha feito. Então, isso, no momento de desânimo, parece não, né? A mente do ser humano não funciona muito bem, né? Quando as palavras de desânimo vem algo que lhe espanta, que deixa você temeroso, mas diante da palavra do Senhor, essas palavras negativas são dissipadas. Oitava pergunta. Que efeito produziram no povo estas palavras? Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 8, diz assim: E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha, tô tranquilo, né? Hoje estamos de boa agora. Agora pode vir, né, Senaqueribe? Pode vir com quem quiser. A gente estamos seguros, né, descansados. Então, olha o ânimo. O ânimo deixa você bem, né? Você não tem como aí, né, Gleice, querer fazer do seu próprio jeito, né? Vai descansar, né? E aí a gente pode ver quanto a palavra ela tem poder, né? Tanto para animar como também para desanimar, né? Da mesma forma como os espias ali trouxeram a notícia: ó, o povo lá é maior do que nós. E o povo ficou temeroso. Vamos voltar. E aqui o povo da Síria, né, era um povo grande, né? É um lugar que diz que o povo, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que estava com ele, disse aqui que era grande, né, o seu exército, mas com uma palavra de ânimo, o povo descansou nas suas palavras, né? E dali confiaram, né? Nona pergunta. Como buscou Josias promover culto a Deus? Olha, o rei Josias, eu acredito que foi um rei que ele fez uma reforma assim extraordinária, algo fora do comum do que tinha já acontecido nos reis, porque ele fez uma limpeza geral, né? Ele nasceu, ele veio segundo uma profecia. No momento da apostasia, o profeta de Judá falou: vai nascer um filho na casa de Davi, que o nome dele vai ser Josias. E ele vai profanar esse altar, vai queimar os ossos dos sacerdotes idólatras. Ele vai fazer uma limpeza geral. E realmente, Josias ele vem com isso. E aqui diz assim, segundo Crônicas, capítulo 35, verso 2. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou
ao ministério da casa do Senhor. Olha, sempre o ânimo. Então, um líder espiritual, ele vai animar o povo, mas de acordo com a palavra do Senhor. Porque muitos podem estar passando uma animação falsa. Né? Não falando de uma realidade, veja, existe aí um mal, mas o Senhor é maior, como Ezequias falou, né? Com ele, com o rei da Síria, está o braço de carne, mas com nós está o Senhor. Né? Então, assim, eu acredito que nesses tempos que estamos vivendo, tempos angustiosos, né, difíceis, como a Bíblia já predisse, a gente não deve também ser assim, não ser realista, não. Existe algo de mal, de ruim, mas com o Senhor podemos ter um ânimo que vai superar tudo isso. Né? Penúltima pergunta. Por meio de quem, por meio de que mensagem pelo profeta Ageu buscou Deus animar o povo para reedificar o templo? Olha, nesse tempo aí, né? Para o templo ser edificado novamente. Nossa, imagina que trabalho árduo. Levantar muralhas, aí vem inimigos, dizer, não, quem são vocês para fazer isso? Vocês estão indo contra a ordem do rei. Aí o templo, muitos disseram, mas a glória desse templo nem se compara, né, com a glória do primeiro templo. Mas Deus enviou profetas aí. Se eu não me engano, no livro Profetas e Reis, o capítulo está assim, referente a essa história. E os profetas de Deus os ajudavam. Os profetas vieram dar ânimo. Né? E aqui diz assim, em Ageu capítulo 2, verso 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. No meio de desânimo, porque imagina aí, teve um momento que o povo estava trabalhando na edificação dos muros. Eu lembro que quando eu era juvenil, até o professor da classe, ele deu um exemplo assim. Ele disse, olha, o pessoal estava trabalhando na edificação dos muros e era algo, estava passando por uma intensidade aí, pois os inimigos da verdade estavam ameaçando destruir o povo. Então era como se as pessoas ali tivessem com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra para se defender do inimigo. Então teve que haver aí animação. Então o Senhor enviou os profetas para isso. Então a mensagem profética, se você vê, é para nós, o povo adventista, e para os amigos que estão nos ouvindo, é sempre uma mensagem de ânimo. Tanto a mensageira do Senhor também, todos os testemunhos escritos, né, que nós temos, a Igreja Adventista tem, para nos dar ânimo, para vivermos uma vida melhor e esse ânimo contagiar os demais. Né? E sempre Deus falando, né? Anima-te. Veja, mais uma vez, aqui Deus falando. E trabalhai porque eu sou convosco. Deus mais uma vez provando que em meio a tudo Ele está conosco. Ele está dizendo, anima-te. Anima-te, esforça-te. A esforçai todo o povo da terra. Então não tem como uma pessoa se não fazer esforço, não tem como ela se animasse. Não. Tem pessoas que realmente parece que se prende ali para ficar só. Tem gente que parece burro velho, só mastigando o passado. Só remoendo. Não, mas Deus, esforça-te, anima-te. Né? Que eu sou contigo, ainda mais isso. Eu sou o Senhor dos exércitos. Então se Cristo é nosso general de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, então não há o que temer de jeito nenhum. Ele sempre, a vitória com Cristo sempre é certa. Última pergunta. Que mensagem de animação tem Cristo para nós? Jesus é o nosso amado Salvador e Senhor. Ele diz assim, em João capítulo 16, verso
33, né, um verso bastante conhecido. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. Eu não sei se dá para mim fazer uns comentários aqui, Gleice. Já? Tranquilo. Eu vendo aqui na palavra de Deus, em Atos capítulo 18, verso 17, lá fala que os irmãos animaram Apolo. Apolo, ele era um homem bem instruído nas escrituras, bem conhecedor. E fala que os irmãos o animaram. Então veja só, fica uma lição. Por mais que alguém seja conhecedor da palavra de Deus, a pessoa sempre vai necessitar de ânimo. E os irmãos fizeram isso. Esdras capítulo 7, o verso 28, diz: a mão do Senhor animou Esdras. Olha, a mão do Senhor. Ali em Isaías 41:10 diz o quê? Aquele texto bem conhecido, né? Diz: não temas, né? Nem te espante, porque o Senhor É o seu Deus. te fortaleço, né? E te ajudo com a minha destra fiel, ou seja, com a minha mão direita. Então, a mão do Senhor animou Esdras, o escriba e sacerdote, né? E ele também pode fazer isso conosco. Davi, ele disse para Salomão, está lá em 1 Crônicas 22:13 e 28:20. Davi, ele disse para Salomão: tenha ânimo. Ó, um líder agora falando para outro líder, né? Que se tornar, né? Tenha ânimo. Tanto para ele construir o templo, como para ele conduzir o povo de Deus com sabedoria. Tenha ânimo. Em Mateus capítulo 9, verso 2, Jesus ele fala sobre ânimo para aquele homem que era paralítico, né, e o Senhor perdoou seus pecados. Né? Ele diz: tem ânimo, e ele fala desse ânimo por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Então, imagina aí alguém saber, olha, todos os meus pecados foram perdoados se eu confessar a Deus sim. Então isso vai trazer ânimo. Mateus 9:22, Jesus disse: ânimo, porque tua fé te salvou. Disse para a mulher que tinha um fluxo de sangue. Ânimo. Em Mateus 14:27, Jesus disse para os discípulos ter bom ânimo, pois os discípulos aí, nesse contexto, pensavam que Jesus fosse um fantasma, uma tempestade, né? Então, tenha bom ânimo, né? Sou eu, né? Não tem mais. Então, você vê, quando alguém fica temeroso, o ânimo está indo embora, né? Em Atos 23, verso 11, Jesus apareceu para Paulo e disse: tem bom ânimo. Olha, tem bom ânimo. Em Atos 27, versículo 25, Paulo disse para os homens que estavam com ele, num barco, no meio da tempestade, para terem bom ânimo. Aí ele disse: por quê? Imagina, Paulo está ali, pessoas que não eram cristãs, ele disse: tem bom ânimo, porque eu creio em Deus. Olha, que testemunho, né? Então você pode hoje chegar para alguém e dizer assim: olha, tenha bom ânimo porque eu creio em Deus. A situação aqui vai ser resolvida. Essa tempestade vai passar. Né? Ninguém vai se perder. Em Hebreus capítulo 12, verso 3, os sofrimentos de Cristo e seu grande sacrifício nos previne de perdermos os ânimos. Amém. Então, olhe para Jesus. Tudo que ele passou por tudo para nos dar a salvação, né, completa, vitória sobre todo o mal, sobre toda a hoste do mal, sobre a natureza carnal. E quando olhamos para o sacrifício, todo o seu sofrimento, nos previne de perdermos o ânimo. E aqui ainda tem um pequeno comentário que diz assim: o homem acabrunhado como um cavalo desanimado é imponente para realizar sua tarefa. Aquilo de que um homem mais necessita neste mundo de lutas e contendas, nem sempre é auxílio direto, mas animação.
Muitos homens têm desanimado e sucumbido nas grandes lutas que uma palavra de animação teria fortalecido para a vitória. Não deveríamos, pois, perder a oportunidade de proferir uma palavra de inspiração. Não sabemos quanto é necessário, nem quais sejam as grandezas do alcance dessas consequências. Então, vê, aqui mais uma vez fala que uma palavra de animação pode trazer o quê? Uma vitória. Que tem gente ali que está tão desanimado, mas diz, vai, você consegue, você é capaz. Então, dando aquela assistência ali, né, fortalecendo, dando palavras de conforto. Então, realmente, a gente não sabe quando aquela pessoa está precisando ouvir umas palavras ou não. Por isso que aqui diz que nós não devemos perder a oportunidade de proferir essas palavras de animação, de inspiração para outras pessoas. Que a gente não sabemos, né? Mas que de agora em diante possamos proferir palavras de bênção e de prosperidade, né? Porque Deus diz, sei tu uma bênção. Então a gente tem que falar da nossa boca que sai coisas de bênção para abençoar outras pessoas. Amém.